esteja com todos vocês, amém? Quem vos fala e vos saúda é o vosso irmão em Cristo, irmão Bruno, nesse início de um estudo que vamos fazer aqui acerca da biografia de Jesus Cristo, a saga, a vida do Messias, amém? Que você possa estar nesse momento recebendo as inúmeras bênçãos do Pai Celestial, que seja derramada sobre a sua vida, sobre a sua casa, família e parentela, em nome de Jesus, amém? Amados irmãos, hoje nós vamos iniciar, aqui o nosso estudo acerca da vida do Messias, né? O que significa o Messias, o enviado de Deus, né? Aquele que foi enviado pelo Pai para reger todas as nações, né? Vamos falar da biografia de Jesus de Nazaré, mas precisamos, amados irmãos, para falar de Jesus, fazer como o apóstolo João. Abra comigo aí a sua Bíblia, no Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, o quarto livro, né, do Novo Testamento, quarto livro da era mosaica, do Deus conosco, na verdade, né? Sabemos que, para aqueles que não sabem ainda, o Novo Testamento, ele inicia em Atos dos Apóstolos, tá? O Novo Testamento, ele inicia em Atos dos Apóstolos. Vai de Atos dos Apóstolos até Apocalipse. O Novo Testamento, né? Sem contar a era do Deus conosco, que é a era que escreveu os relatos históricos de Jesus Cristo, Mateus, Marcos, Lucas e João. Tirando esses 4 primeiros livros, vai se concluir 23 livros, tá? Do Novo Testamento, sendo eles a maioria escrita pelo apóstolo Paulo, tá? Então, amados irmãos, nós vamos iniciar hoje a nossa transmissão falando aqui no livro de João, capítulo 1, verso 1, que diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verso 2 diz: ele estava no princípio com Deus. Então é dele que nós vamos falar, iniciar hoje essa saga, a vida do Messias. Vamos falar sobre a biografia de Jesus de Nazaré, que o próprio João, ele detalha que no princípio era o verbo é a palavra, e a palavra estava com Deus, porque a palavra é Deus. Então Jesus é Deus, e Jesus já é desde o princípio da fundação do mundo, né? Então, como vemos aqui, o apóstolo João, para iniciar o nosso estudo acerca dessa biografia de Jesus, nós vamos ter, hoje é a parte 1 que nós estamos fazendo desse estudo. Vamos ter vários capítulos desse estudo, né? E vamos deixar o Espírito Santo de Deus nos conduzir acerca desse estudo. A própria Bíblia responde todas as nossas perguntas, questionamentos, quando nós vamos questionar acerca de Jesus, quem é Jesus, como que se iniciou, da onde que saiu Jesus, né? A Bíblia explica tudo isso. E já no capítulo 1 de Gênesis, nós vamos ver o que João falou. No princípio criou Deus os céus e a terra. Se João, capítulo 1, verso 1, disse que no princípio era o verbo, a palavra, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, então aqui em Gênesis 1,
Vai dizer, no princípio criou Deus. Então, no princípio, criou o verbo. Está entendendo como é que funciona? No princípio, criou o verbo. Os céus e a terra. Aí o verso 2 de Gênesis diz, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia ou pairava sobre a face das águas. Isso aqui é muito tremendo, meus irmãos, porque além de Deus estar como verbo, ainda estava como Espírito. Então Deus ali se transformava em três, quatro em um só. Aí alguém pergunta, mas Deus, existe quantos Deus? Tem um Deus que é Espírito, tem um Deus que é a palavra, tem um Deus... Não, é um só Deus que se manifesta de várias formas. É como você ser uma pessoa e ao mesmo tempo fazer várias coisas. Só que diferente da soberania de Deus, que o homem terreno, carnal, não tem soberania nenhuma. Né, meus amados irmãos? Então, o que acontece? Aqui, o livro de João vai dizer no capítulo 1, verso 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Então, Deus se manifestou no princípio como o próprio Deus unificado. Aí ele começa a se manifestar, mostrando a sua identidade espiritual, como o espírito que pairava e se movia sobre a face das águas, e também mostra a sua identidade verbal, como a palavra. É quando vamos ver Deus se manifestando verbalmente, como a palavra, ou seja, Jesus nascendo. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Que interessante isso. Aí eu quero que os irmãos venham comigo nos Salmos de número 33. Vai abrindo comigo aí a vossa Bíblia, no Salmo 33, versículo de número 9. Salmo 33, meus amados, versículo 9, vai dizer assim, ó, presta atenção. Porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Que tremendo, né? Deus falou e tudo se fez, né? Ele ordena e tudo aparece. Porque ele se manifesta em várias formas. Na forma carnal, como veio mais na frente, vamos ver nesse estudo, nessa saga, a vida do Messias. Vamos ver, mas para entender a vida do Messias, precisamos saber, né, o porquê que o Messias veio. Para entendermos, esse estudo é sobre a saga, a vida do Messias. E para entender a vida do Messias e entender a biografia de Cristo, precisamos entender a sua origem e o seu propósito. E quando abrimos a nossa Bíblia, abra comigo aí em Gênesis 3,15, você começa a entender o propósito de tudo isso. Em Gênesis 3,15, Deus diz assim, ó, e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui, amados, está a primeira promessa redentora do Cristo. O que é Cristo? O que significa o nome Cristo? Significa o ungido de Deus. De Deus. Então, Cristo só existe um. E o significado de Cristo é o ungido de Deus, né? Então, meus amados irmãos, aqui em Gênesis 3,15 sai a primeira promessa redentora do Cristo, né? A primeira promessa redentora que Deus faz após o pecado do homem, né? Após o pecado cometido por Adão e Eva, como nós todos já sabemos, né? E estamos cientes disso, né? Então, meus amados irmãos em Cristo Jesus, Deus ele faz a primeira
promessa redentora, a fim de quê? De trazer redenção. O que é redenção? É salvação, é perdão, a fim de trazer, né, o povo de volta para ele. Por quê? Porque sabemos que Deus deu a ordem a Adão, após criar o jardim, determinou a Adão: você pode comer de todas as árvores do jardim, menos a que está no meio, do lado da árvore da vida, aquela que é do conhecimento do bem e do mal. Mas Deus não tinha falado para Eva. Mas Adão, com a sua estutícia, né, com a sua natureza carnal, humana, porque Adão não tinha espírito, mas era alma vivente, Adão pecou, induziu Eva ao erro até pecar e transgredir, ser transgressor de um mandamento que Deus deu. Deus tinha dado um mandamento apenas para Adão: não coma da árvore que eu não te permiti. E Adão comeu, induziu Eva a comer, comeu junto com Eva, e aí transgrediu o mandamento que Deus deu para ele. E por isso, após esse pecado, Deus libera a primeira profecia, primeira promessa redentora do Cristo, que ele diz assim, Gênesis 3,15, que lemos agora, vamos ler de novo. E porém inimizade entre ti e a mulher. Como assim entre ti e a mulher? Deus colocou inimizade entre a natureza. Aqui Deus está falando da serpente. A serpente é uma metáfora, né? Uma figura de linguagem, uma figura de linguagem, perdão, uma figura de linguagem que o escritor Moisés, hebreu, usava para falar com o povo hebreu naquele tempo, né? E aqui Deus está dizendo: eu vou colocar inimizade, vou pôr inimizade entre ti e a mulher, ou seja, a serpente é a nossa carne. A serpente, que é o diabo, a expressão diabo vem da palavra grega diabolos, que significa acusador, é a nossa carne que acusa. É uma expressão. Então, a nossa carne é o próprio diabo, para quem não entende isso, tá? Então, o que isso tem a ver, irmão Bruno, com a vida do Messias e a biografia de Jesus Cristo? Tudo a ver, porque para entendermos o que Cristo veio fazer naquele maldito madeiro, precisamos entender como tudo começou e por quê, né? Então, é um estudo tremendo. Convido a você para ficar até o final, porque é um estudo tremendo e pouco revelado para poucas pessoas na atualidade. E quando Deus diz: vou pôr inimizade entre ti e a mulher, Deus diz: eu vou pôr inimizade entre a carne e a mulher. Ou seja, a nossa carne é inimiga de nós. Exatamente. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer em Gálatas 5 que devemos andar no fruto, devemos produzir frutos do Espírito e não fruto da carne. E o próprio Cristo vai dizer a Nicodemos em João 3, vamos ver também isso aqui nas aulas, nos ensinos mais para frente, que é necessário que o homem nasça da água e do Espírito, porque o homem é carnal. Mas o homem não nasceu do Espírito. O homem não tinha o Espírito Santo de Deus. O homem recebeu o fôlego da vida, que não é espírito. O homem recebeu o fôlego da vida, que é a alma vivente, né? E agora nós temos o Espírito Santo de Deus para poder ser regenerado e restaurado e ser conduzido até o Pai, né? Tendo o Espírito de Deus, já temos o Pai em nós, mas também temos que matar dia a dia a nossa carnalidade. Então nós estamos aqui iniciando esse estudo acerca da vida do Messias, para entender o propósito do Messias, para entender tudo que o Messias veio fazer na terra, para entender por que Deus enviou seu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por quê? Porque aquele que crê em Jesus não vai andar em carne.
E é por isso que aqui Deus diz, e porém inimizade entre ti e a mulher. Aí vem mais, depois da vírgula, Deus diz, e entre a tua semente e a sua semente. Ou seja, Deus diz que além de pôr inimizade entre a carne e a mulher, que é a mãe de todos nós, Deus vai pôr inimizade entre a tua semente. Que semente é essa? Semente da carne. E a semente da mulher. Que semente da mulher é essa? A semente do Espírito. A semente do Espírito. Então, por isso que a palavra de Deus diz, e o Espírito, a luta é contra, assim, e o Espírito luta contra a carne, e a carne luta contra o Espírito. Um se opõe ao outro, né? Nunca vai dar certo o espírito com carne, porque Deus já determinou aqui em Gênesis 3,15. E porém inimizade entre a tua semente, a semente da carne, e a sua semente, a semente da mulher, né? Então, conseguimos ver mais na frente, quando tanto o apóstolo Paulo vai dizer nas suas cartas, que a luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principado, potestade, hierarquia de anjos, demônios decaídos do céu, certo? Só que quando o apóstolo Paulo fala isso, ele não está falando de uma forma assim, literal. Ele está usando uma figura de linguagem para falar da nossa carnalidade, porque a nossa carnalidade, ela é fé, a nossa mente carnal é muito fértil. A nossa mente carnal é muito fértil. Ela pode elaborar muitas coisas, pensar, imaginar muitas coisas. E de repente haver um batalhão de pensamentos. É isso que Paulo está falando aqui, Alamaia. Então, o que acontece, amados irmãos? Aí quando Deus diz também, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Esta quem te ferirá a cabeça? Jesus, a semente da mulher, vai ferir a cabeça do acusador, que é o diabo, ou do opositor, que é a palavra grega traduzida para o nosso português, Satanás, né? Então, Satanás, o diabo, vai ferir o calcanhar de Jesus de Nazaré. Como? Na cruz. Estava determinado, mas Jesus vai ferir a cabeça do diabo. Como? Rasgando todo o escrito de dívida. Rasgando toda, anulando, aniquilando toda acusação. O apóstolo Paulo diz na sua carta aos Romanos, capítulo 8, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, a sua natureza humana, mas que anda segundo o Espírito, né? Então, meus amados irmãos, é fácil entender a Bíblia, de interpretar. Se você estudar pela direção do Espírito Santo, você vai conseguir compreender. Então, meus amados irmãos, aqui vemos que Deus determinou em Gênesis 3,15 a primeira promessa redentora. Aí já em Gênesis 3, já em Gênesis 12, Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Como assim, amado irmão Bruno? Deus chama Abraão e lhe faz promessas, sim. E em Gênesis 12, Deus faz a segunda promessa redentora do Cristo. Qual é? No versículo 3 de Gênesis 12, Deus diz: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Aí vem a segunda promessa redentora do Cristo, que Deus diz: e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha só, quando a gente leu lá em Gênesis 1:3, Deus disse: haja luz e houve luz. Você sabe qual é o significado do haja luz? Haja luz significa haja salvação e bênção. Luz significa salvação e bênção, alamaia.
Luz significa salvação e bênção. E quando Deus diz haja luz e houve luz, significa que haja salvação e bênção e houve salvação e bênção. E quando Deus diz para Abraão, e em ti serão benditas todas as famílias da terra, Deus está dizendo para Abraão, olha, eu vou enviar através da sua descendência, da sua linhagem, o Messias, o meu ungido, o meu Cristo, o meu Filho, ou seja, eu, Deus, vou me fazer carne e habitar no meio do meu povo e vou cerrar todo o pecado e perdoar todo o pecado àqueles que se arrependerem e se converterem a mim. Então, meus amados irmãos, aqui vemos já o início aqui, né? Mas vamos voltar aqui um pouco, que o Espírito Santo me revela aqui. Vamos voltar aqui um pouco ainda em Gênesis, lá para trás, quando no capítulo 3, né? Cristo, na sua caminhada, ele disse que ele foi morto desde a fundação do mundo. Aonde que Cristo morreu? Como que a gente sabe aonde que Cristo morreu? A palavra de Deus vai dizer aqui em Gênesis 3, versículo 19 por diante. Não, versículo 20 por diante. Vamos lá. Gênesis 3, abra comigo aí e leia. Gênesis capítulo 3, versículo 20 em diante. E chamou Adão o nome da sua mulher, Eva, porque ela era a mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Túnicas de peles e o vestiu. Quem é que Deus vestiu Adão e Eva? Porque quando eles pecaram, eles abriram os olhos e viram que estavam nus, sem roupa. Então, Deus vestiu a nudez de Adão e Eva com peles de animais. Então, só existia animais naquele tempo para fazer peles. Então, se você se aprofundar mais profundamente, você vai ver que foi pele de cordeiro, né? Então, o que acontece? Quem é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Então, meus amados irmãos, quando Deus mata aquele animal e cobre Adão e Eva e veste, ele está dizendo, eu vou enviar o meu filho para que o sangue dele cubra e perdoe todo o pecado do mundo. É muito forte isso, amados irmãos, porque é pouco ensinado isso nos púlpitos hoje em dia. Que Jesus derramou o sangue na cruz. Ainda vamos chegar em outras partes desses ensinos, que hoje estamos iniciando a saga, a vida do Messias. Daqui para frente, nos próximos vídeos, vamos contar, né, a vida em carne do próprio Deus, né? Deus, ele cobriu o pecado do mundo com o seu próprio sangue, irmãos. Deus, ele nos veste com o seu próprio sangue e com o seu próprio Espírito Santo. Então, quando o versículo 21 diz, e fez o Senhor Deus a Adão e sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Então disse o Senhor, verso 22, Deus, eis que o homem é como um de nós. Como assim é como um de nós? Sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. Então, amados irmãos, Deus aqui, pela palavra de Deus, está aqui nos ensinando que o pecado agora já estava lançado sobre a humanidade.
Adão e Eva pecou, sujou a terra que Deus tinha feito, limpo, 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 a terra não tinha erro. A terra não tinha engano, a terra não tinha pecado, não tinha discordância, a terra não tinha negatividade, a terra era santa. Mas o homem, pela sua carnalidade, pecou, errou, e Deus, como é santo, puro, fiel, verdadeiro e todo-poderoso, ele ágil, trabalhou para resgatar, né? Resgatar essa terra que ele tinha criado, né? Deus, como um bom lavrador, um bom cultivador, lavra e cultiva a sua propriedade, né? Então, amados irmãos, aí envia já a primeira promessa redentora, Gênesis 15, e a segunda promessa redentora, Gênesis 12, 3. Além de Jesus é, é, ferir a cabeça da serpente, ferir a cabeça do diabo. Qual é o diabo? A carne. Vamos traduzir mais profundo. Além de Jesus ferir a própria carne, né, a carne ferirá o calcanhar de Jesus. Como assim? Vai levar Jesus para a cruz, né? E quando Jesus entra ali no deserto, após ser batizado por João, o Batista, né, em Mateus 4, o texto vai dizer que o Espírito Santo conduz Jesus até o deserto. Deserto é lugar vamos dizer assim, lugar vazio, lugar deserto mesmo, sem habitação. Não tem ninguém, ou seja, deserto significa é só Jesus e Jesus e Jesus e Jesus. Então, quando Jesus está no deserto, ou seja, está sozinho, após ser batizado, e o diabo vem o tentar, a tradução ali é a expressão usada diabo, acusador, diabolo, do grego diabolos, que é acusador. Então, quem é o acusador? É a nossa natureza humana, a nossa natureza carnal, a nossa carne que é o diabo, a nossa carne que acusa. Então, a própria carne de Cristo, quando ele estava só, sentiu necessidade de transformar pedra em pão. A própria carne de Cristo sentiu necessidade de levar ele até as alturas para que ele pudesse se exaltar. E a própria carne de Cristo, né, levou ele para colocar no coração avareza sobre riquezas e também até blasfemar de Deus. Se joga daí se tu é filho de Deus, né? Então, assim, a carne, quando você está em jejum, ela vai fazer por onde você fazer o contrário do que você deve fazer. Então, é por isso que a palavra de Deus aqui está dizendo, quando lemos aqui, que esta te ferirá a cabeça. Ferirá quem? Ferirá a carne. Jesus vai ferir a cabeça, a carne, que é o diabo. E tu lhe ferirás o calcanhar, e a carne vai ferir o calcanhar de Jesus. A carne não só fere o calcanhar de Jesus, quanto o meu calcanhar e quanto o teu calcanhar. Por quê, irmão Bruno? Porque muitas das vezes estamos em jejum e queremos fazer o que a carne manda. E foi o que aconteceu com Cristo no deserto, né? Então, não para já chegar nas próximas lives e nos próximos ensinamentos, mas já resumindo aqui, boa parte das coisas, para deixar registrado que quando Cristo estava
ali no deserto, ele estava ali para matar a própria carne, né? E quando Deus diz, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar, porque Cristo repreendeu em todo momento a carne e feriu a cabeça, e a carne feriu o calcanhar de Cristo, assim como feriu o nosso calcanhar. E Cristo foi morto desde a fundação, né, dos séculos, quando o pecado entrou no mundo pelo um homem carnal e Cristo teve que ser morto para cobrir o pecado do mundo, né, amados irmãos? Então, por hoje vamos ficar por aqui, amados irmãos. Não podemos se estender porque esta é um ensinamento que vamos ter várias partes. Hoje é a parte 1. Este vídeo está parte 1, né? A vida do Messias, né? Então, nós temos que entender que, para entender a biografia de Jesus, não é só pegar, você vai ler lá o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas ou João, não é bem assim. Para entender a história, a vida do Messias, para entender a biografia de Jesus de Nazaré, precisamos entender a origem de tudo. Para você entender como que está uma construção, você precisa entender como que está a base, como que começou a base da construção. Ou seja, tudo depende da sua origem. Aonde que você se originalizou? Aonde que você começou? Da onde que você veio? Qual o propósito, né? Então tudo é uma origem. Da onde você veio? Quem você é? Da onde você saiu? Então, antes de Jesus nascer no ventre de Maria, se gerar no ventre de Maria, precisamos saber aonde que iniciou esse propósito para que Jesus pudesse chegar até o ventre de Maria e depois, lá na frente, chegar até o madeiro e ser crucificado. Precisamos entender do começo, do meio, para chegar no fim, tá? Então, o estudo da Bíblia, da Palavra de Deus, precisamos começar do início para entender o final. Ninguém não entende o final se não entender o início. Amém? Ficamos por aqui. Que Deus abençoe a você que está vendo esta live, a você que vai ver esse vídeo, essa gravação, né? Que vai ficar aqui no canal de Estudo Bíblico com o irmão Bruno. Quero pedir a você que ficou até agora que se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like, deixe o seu joinha, tá bom? Ajude nós a alcançar mais vidas com nossos conteúdos, as nossas postagens aqui no canal, os nossos vídeos, compartilhe nas suas redes sociais, tá bom? Compartilhe também para os seus amigos, conhecidos, aquela que quer que aprenda mais um pouco da palavra de Deus, que conheça mais um pouco o Deus vivo, o Criador. Nosso canal serve para isso, não cobramos dinheiro, não cobramos taxa, não cobramos valor nenhum. Aqui o trabalho, o estudo segundo a direção do Espírito Santo de Deus, segundo a vontade de Deus. Nós não estamos aqui para, por trás da Bíblia, pedir dinheiro a vocês com nada de nenhuma segunda intenção, tá bom? A intenção aqui maior é que todos vocês aprendam a palavra de Deus na forma genuína que convém a Deus, amém? Ficamos por aqui, um abraço, um beijo no seu coração, até mais em nome de Jesus.